rapaziada, fiel torcida corintiana, eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 3 de fevereiro de 2022, está começando mais um pós-jogo do Robson. E o pós-jogo complicado, né, rapaziada? Ontem na Arena Corinthians, Neoquímica Arena, na verdade, o Corinthians foi derrotado pelo Santos no jogo diferente, por assim dizer. E a gente tem muito que falar um pouquinho hoje, né? Hoje a gente vai ter que falar um pouco aí do que aconteceu na arena de fato, né? Mas vamos deixar um pouquinho para depois. Esse vídeo aqui ele vai pro YouTube, como todo mundo sabe, né? Pelo menos as pessoas que assistem sabem, e também tem a versão em áudio que vai pro Spotify. Então, caso você esteja ouvindo no Spotify, não esqueça de deixar ali sua classificação e vem pro YouTube também. Se inscreve no canal ali, curte o vídeo para dar aquela força, beleza? Cara, hoje a gente tem bastante coisa para falar, então vamos dar uma corrida aqui. Então vamos começar já dando uma olhada nos jogos da rodada, como de praxe. Então, a rodada começou ali com o Palmeiras e Água Santa. O Palmeiras ganhou, né, 1-0. Botafogo empatou com a Ferroviária, 1-1. A Ponte Preta ganhou 2-0, 2 gols do Luca. Aquele Luca que jogou no Corinthians em 2015 e ficou, sei lá, até 2017 depois, né, sendo emprestado, voltando e tal. Santo André, olha o Santo André aí, ó. Ganhou de 1-0 de São Bernardo, ganhou o clássico. Esse sim sabe jogar clássico, hein? Corinthians e Santos, o jogo que a gente vai comentar daqui a pouco. O Santos derrotou o Corinthians fora de casa, 2-1. O Ituano ganhou de 2-1 da Inter de Limeira. O Mirassol também ganhou do Guarani 2-0. Olha, o Mirassol ajudando o Corinthians. Acho que ainda vai jogar às 21h30 daqui a pouco, Bragantino-São Paulo, para poder encerrar a rodada, né? Se tudo correr bem, Bragantino deve ganhar aí do São Paulo, que também tá tendo bastante crítica ali, pressão, e parece que o bagulho tá fervendo ali pro lado do Rogério Ceni. Mas, o canal do Robson não só fala do São Paulo quando o São Paulo joga contra o Corinthians, né? O foco aqui é Corinthians. Então, essa foi a rodada. Uma rodada que, de certa forma, foi, entre aspas, não tão ruim pro Corinthians, porque tendo em vista que ele perdeu, o Guarani também perdeu, Água Santa perdeu também, né? Bom, vamos ver de momento como é que tá a tabela da rodada. Deixa eu só voltar aqui. Então, o Corinthians está no grupo A, é isso? O Corinthians está no grupo A, está liderando o grupo A com 4 pontos. Guarani está em segundo com 3 pontos, seguido de Inter de Limeira e Água Santa. A Água Santa não tem nenhum ponto, deve cair. A terceira rodada ainda tá falando de rebaixamento, né? Mas, começou muito mal, início muito difícil aí pro time do Água Santa, né? Inter de Limeira tá com 2 pontos ali, bom, não sei, depois a gente poderia começar a ver ali a classificação geral para ver como é que tá. Eu não sei se tem aqui também, né, no Google, mas enfim. Beleza, então o Corinthians ainda tá liderando o grupo dele, tá? Mas, perdemos, né? Por sorte todo mundo perdeu. Talvez seja o grupo mais fraco da competição, não sei. O tempo vai dizer. O ponto é que o Corinthians teve sorte e continua na liderança ali, pelo menos por mais uma rodada. Escalação do time. Professor Silva de Campos Mendes levou a campo ali 32 Matheus Donelli, 23 Fagner, 4 Gil, 33 João Vitor, 6 Lucas Piton. Lucas Piton na lateral esquerda ali, né? Como eu tinha comentado no pré-jogo, talvez fosse o caso de isso indicar quem seria o titular para a competição mais importante que o Corinthians vai disputar nesse primeiro semestre aqui, nesse ano talvez, que é a Libertadores da América. Então
Lucas Piton sendo titular no Clássico poderia indicar que ele seria o titular ali para esse primeiro semestre e talvez para o segundo, caso ele não seja vendido. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? 37 do Queiroz ali se consolidando na posição de primeiro volante. Muito embora o Cantillo esteja fora, né, por conta de convocação, ele ali ganhou a posição de Xavier, Rony e Gabriel. Gabriel, que por sinal já está quase tudo certo para ir para o Internacional, pelo menos era o que você estava comentando ontem, né, mas o assunto de hoje foi um só, a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Gabriel aparentemente já tinha avançado bastante ali na negociação com o Internacional de Porto Alegre, então é muito provável que o Gabriel seja o próximo aí a deixar o Corinthians. Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes, Gabriel Pereira. O GP, eu estava esperando na verdade que o Mosquito fosse titular, tendo em vista o que o Mosquito produziu no jogo contra o Santo André e o que o Gabriel Pereira produziu no mesmo jogo. O Mosquito jogou bem mais, teve ali uma dobradinha com o Fagner muito boa, mas o técnico acabou escolhendo ali Gabriel Pereira, tá? E na frente o Gustavo Mantuan também tendo uma sequência ali, tentando ser ali um atacante de movimentação e velocidade, né? Bom, esse foi o time aí que o professor Silvio de Campos Mendes levou a campo. Vamos dar uma olhadinha aqui no SofaScore. Deixa eu... Beleza. Então esse aqui é o SofaScore. Se a gente olhar aqui, a nota média do Corinthians foi 6,74 e a nota média do Santos foi 6,92. Então foi bem parecida ali. Do Santos levemente maior, tendo em vista que ganhou o jogo, né? E eu não tinha percebido, mas a média aqui de idade do Corinthians é de 26 anos. E a média de idade do Santos, 24. Interessante, né? Bom, cara, eu vou falar do jogo, o que eu entendi do jogo. E é o seguinte, o Corinthians, ele, ao meu ver, tá, ele dominou completamente o Santos no primeiro tempo, tá? O Corinthians jogou bem, o Corinthians teve chances de fazer o gol ali. Teve uma jogada muito boa logo no começo do jogo do Fagner com o Renato Augusto. O Renato Augusto ali fez a parede e ajeitou. O Fagner recebeu a bola e deu uma caneta no adversário, né? E finalizou muito bem pro gol. E o goleiro defendeu. O goleiro João Paulo ali defendeu. Ótima defesa, por sinal. O Corinthians continuou ali dominando o jogo, tocando, fazendo jogadas. Teve uma finalização de fora da área do Renato Augusto. Em primeira instância, a bola bateu na trave, tá? Em primeira instância ali, aparentemente o goleiro não tinha chegado e a bola explodiu na trave, mas depois vendo o replay em câmera lenta, acho que foi até o jornalista Tomás Osolino ali que postou, o goleiro defendeu a bola, ele relou na bola o suficiente para poder desviar e fazer ela bater na trave. Cara, o goleiro do Santos ali, então, ele fez duas grandes defesas muito boas no primeiro tempo. E o que garantiu ali, né, a virada do tempo ali, né, o término da primeira etapa com um empate em 0-0, tá? O Santos, ele não ameaçou em nada, o Santos não conseguia jogar, não passava do meio de campo. O Renato Augusto ali, ele demorou uns 5 minutinhos para entrar em sintonia. É uma característica que a gente está percebendo, né, do Renato Augusto, que ele entra no jogo e até ele lê taticamente o que o outro time
tá fazendo, demora um pouco, mas depois que ele entende como o time tá jogando, como o adversário tá se postando, ele coloca todo mundo no bolso. Então, ele tava jogando muito bem, tava jogando uma ótima partida, Renato Augusto. Ele deu vários passes bons, uma clareada pro Fagner, uma finalização na trave, um passe ali, eu não lembro se foi ele que tocou, mas teve um lance que deixaram o Juliano uma condição muito boa. Ele cortou o zagueiro, deixou o zagueiro no chão, só que na hora de finalizar ele bateu muito forte, bateu muito embaixo na bola, a bola subiu demais, nem no gol foi. O Corinthians teve diversos bons lances, mas o ponto é que não soube converter essa superioridade em gol. O que também tem sido uma característica desse Corinthians há muito tempo, né? Eu acho que hoje eu vi alguém postando números, né? E parece que pouquíssimas vezes o Corinthians fez mais que 2 gols em um jogo. Acho que foram 2 vezes só que fez 3 gols no jogo. De resto foi tudo 1-0. Sabe, tipo, a média do Corinthians em gols foi muito baixa também. Menos de 1 gol por jogo. Então, 0,8 se eu não me engano. Então, isso de certa forma era uma característica, se tornou uma característica do Corinthians de dominar o jogo, amassar, ter o adversário ali na palma da mão, mas não conseguir fazer o gol. E contando com jogadores como Renato Augusto, como Roger Guedes, Juliano, e só também, né? E só. Mas o ponto é que virou 0-0 o primeiro tempo. Na volta do segundo tempo ali, acho que o Jô já volta. Eu não lembro se já no intervalo o Silvinho coloca o Jô ou se no decorrer do segundo tempo, mas o ponto é que a partir do momento em que o Jô entra em campo, ele já em pouco tempo ele já faz a jogada ali do gol, faz uma parede, toca, acho que no não lembro se era no Fagner ou no Mosquito, sei lá, em alguém ali que estava na ponta. E o jogador cruza a bola, o Juliano tenta dominar a bola e a bola sobra pro Jô, o Jô de canhota estufa o gol. Ali não tinha como, não dava pro João Paulo não. Então 1-0 Corinthians. O Corinthians chegou a fazer um outro gol, mas estava impedido o Jô. Aí eu não sei o que aconteceu e do nada, manja tipo a Copa do Mundo de 2014 que o Brasil parou de jogar e do nada já tava tipo, sei lá, 6-0 pros caras, 4-0 pros caras. E foi isso que aconteceu com o Corinthians. O Carille colocou ali o Marcos Guilherme, se eu não me engano, e mudou ali, acho que a forma do Santos jogar e tomaram a bola. O Juliano tentou puxar um contra-ataque, perdeu a bola. E aí o Santos foi pra cima, tocou no 9 deles, eu nem sei o nome do 9 deles. E ele, tipo, driblou o João Vitor como se estivesse driblando uma criança, assim, tipo, foi muito ridículo a partida do João Vitor foi ridícula, tá? Enfiou a partida naquele lugar. E, meu, driblou o João Vitor como se fosse uma criança e fez o gol, 1-0. No próximo ataque, tipo, João Vitor de novo marcando o número 9, pá, pênalti. Mano, aí é brincadeira. Donelli não teve culpa nenhuma nos gols, não. Um gol de pênalti que ele até foi na bola, mas um pouquinho atrasado, quase ele pega. E no primeiro gol, saiu cara a cara, o jogador saiu cara a cara com ele, não tinha muito o que ele fazer, não. E aí que. Aí começa a lambança. Aí eu até cheguei a comentar que, meu, que várzea. Começou, acho que não sei se bateu desespero no técnico, no Silvinho, ele tirou o do Queiroz ali, colocou o Paulinho,
e acabou tirando também, acho que o GP colocou o Mosquito, não sei se foi antes ou depois do gol, aí eu não vou me lembrar, mas o principal ali foi a saída do Duqueiroz para a entrada do Paulinho, tá? Eu achei até engraçado que durante a transmissão, né, eu assisti pelo Premiere, e o Casagrande falou, tava 2 a 1, aí ele tava meio puto, né, mano? Porra, tava putaço lá, ele falou, porque o Silvinho depois chega e fala assim, ó, não, porque o Paulo não é primeiro volante, porque o Paulo não sei o que lá. E aí ele meteu essa, tipo, ah, mas o Paulo não é primeiro volante, mas quando ele tira o Duqueiroz e coloca o Paulo, aí fica pro Renato Augusto ou pro próprio Paulo fazer a primeira volância. Aí eles não conseguem, porque eles não têm essa característica. E aí fica esse buraco no meio de campo e o Corinthians não consegue marcar mais o Santos. Manja, tipo, aí o Corinthians ele acabou ficando totalmente bagunçado. Nossa, linhas espaçadas ali, o meio de campo, o Santos sobrando. O Goulart que não fez nada no primeiro tempo, começou a jogar bola no segundo, dar trabalho pros caras. E, putz, mano. Aí o Corinthians ainda teve 2 chances para empatar esse jogo. Uma, o João Paulo fez uma ótima defesa numa finalização do Paulinho, do Paulo. Paulo finalizou ali e o João Paulo defendeu. Nossa, rasteira no canto, ele conseguiu pegar, mano. Que goleiro miserável, velho. E uma que o Jô ajeitou pro Roger Guedes, ele bateu de primeira e errou o gol quase debaixo do travessão, sabe? Mesmo assim, jogando mal, numa bagunça total no segundo tempo, né? O Corinthians quase empatou o jogo ainda, muito por conta da qualidade ali dos jogadores, tá? Qualidade individual. O ponto é que eu ouvi alguém falar uma coisa que é bem interessante, assim, porque esse time, ele foi mal treinado. E quando o coletivo não funciona, é muito difícil do individual também funcionar. E muitas vezes funcionou com o Renato Augusto, com o William, às vezes com o Juliano no começo, o Roger Guedes algumas vezes também. Mas não é sempre isso que vai acontecer e esse ano não aconteceu ainda, seja por ser começo de temporada ou por algum outro motivo. E, e é isso, assim, tipo, o Corinthians perdeu, assim, tipo, o Santos não foi, olhando o jogo como um todo, o Santos ele não foi superior ao Corinthians, mas no curto espaço de tempo ali, entre o primeiro gol do Santos, numa falha do Juliano, e o segundo gol, é, o Santos ele conseguiu fazer, fez os 2 gols ali e coisa que o Corinthians não conseguiu, né? E matou o jogo, o ponto é esse. O Corinthians até teve chance de empatar, mas aí entra o mérito do goleiro deles que jogou muito bem e garantiu o resultado. Bom, agora o que não é tão da hora, né? De se comentar, porque o jogo foi bom. O Paulo Vinícius Coelho, o PVC, até falou que estava inaugurada ali a temporada 2022 de futebol, que tinha sido, estava sendo até o momento que ele estava falando, o primeiro jogo bom de futebol bom entre as equipes de Série A do Brasil, né? No momento, e que o Corinthians estava jogando bem. Parece que foi ele falar isso e o Santos virou o jogo, mas o fato é que o jogo foi bom, mas a partir do momento que o Corinthians levou a virada e tudo virou uma bagunça, o mundo meio que caiu em cima do técnico. É uma situação que eu sinceramente, a última vez que eu vi isso, que eu prestei atenção nisso e fiquei impactado foi, acho que pouco antes da Copa do Mundo de 2006, quando acho que algum estádio aí, eu não lembro qual estádio foi, se foi o Mineirão ou se foi o Maracanã, eu não lembro, que todo mundo começou a gritar adeus Dunga. Durante o jogo, tá? Durante o jogo. E a torcida do Corinthians ontem, que esteve presente na Neoquímica Arena, não esperou o jogo acabar e
começou a protestar contra o Silvinho. A bola rolando, sei lá, se tivesse apoiando o time de alguma forma, dando força pro jogador, talvez mudasse alguma coisa, ou talvez não mudasse. Aí fica aí para ver quem acredita que se a torcida entra em campo ou não. Teve até uma declaração, acho que ano passado, que o Mancini falou que ia jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena e conhece a torcida, a força da torcida, mas a torcida não entra em campo. E o pessoal ficou bravinho, né? Muita gente ali achou ruim e tal dessa declaração, mas essas mesmas pessoas não esperaram o jogo acabar e vaiaram ali o Silvinho, pediram a saída do Silvinho, né? Hostilizaram o técnico. Né? Eu não lembro qual foi o público, se foi 15 ou 20 mil, 30 mil pessoas que estavam lá, não sei. Mas é um negócio meio chato, meio ruim, assim, porque, sei lá, um estádio inteiro caindo em cima de uma única pessoa é meio desproporcional, independentemente da profissão desse cara, da exposição desse cara, do salário dele, tá? É que para meros mortais, assim como eu, ou qualquer outra pessoa aí que trabalha, que tem que acordar cedo todo dia, eles ganham muito dinheiro. Mas dentro da bolha deles ali nem é tão valorizado assim. E só que a torcida estava descontente, mas não dá o direito, né, de fazer uma coisa dessa, de faltar com respeito com o cara. Em nenhum momento o Silvinho ele desrespeitou a torcida, desrespeitou o Corinthians. Ele cria da base do Corinthians, foi jogador do Corinthians, ganhou o Paulista, ganhou o Brasileiro, poderia ter ganho Libertadores, poderia ter participado de um dos maiores Corinthians de todos os tempos. Ele acabou sendo vendido um pouco antes, né, daquele Corinthians de 99, 2000. Mano, é um negócio que, sabe, tipo, é complicado. Imagina quando se alguém é criticado no trabalho, o cara fica triste, o cara fica chateado, né? Quando expõe a pessoa ali, muita gente até considera assédio moral, fica tristão, né? Não gosta. Imagina fazendo isso em rede nacional, muitas pessoas criticando. O Silvinho vem sendo criticado aí e hostilizado há muito tempo, já foram em redes sociais aí até da família dele. É complicado, tá? Então, eu não sei dizer, tá, se o técnico ele pediu para sair ou se demitiram ele ou qual foi o que aconteceu. O ponto é que ele demorou ali, o Corinthians começou a atrasar a entrevista coletiva e depois só apareceu o Duílio Monteiro Alves ali para poder falar que ele não era mais técnico. Ele estava até meio tristão também, meio com a voz embargada, assim, meio triste, né, baqueado. Deve ter rolado ali um chorinho ali e tal. Dizem que eles eram bastante amigos. E o ponto é que, analisando o trabalho do Silvinho, agora, deixando de lado tudo isso, tipo, da falta de respeito e até um comportamento estranho da torcida do Corinthians, pouco usual, o trabalho do Silvinho de fato não foi bom, foi ruim o trabalho. Quando ele chegou no Corinthians, o Corinthians estava, tipo, era meio que terra arrasada, era um monte de moleque da base subindo, e o time estava jogando mal, o time estava terrível com o Mancini. Ele chegou, topou o desafio. Perguntaram para ele na época se o Corinthians teria reforços ou não. Ele falou que não estava interessado nisso, que o que importava para ele era o que ele tinha em mãos agora, no momento, no caso. Cara, apesar dos resultados não terem vindo, ficou meio claro assim que o Silvinho ele tentou, cara, ele tentou ali, ele montou um time ali com dois volantes, né, três volantes e tal, dois caras protegendo o Cantillo para o Cantillo poder ali organizar o jogo do Corinthians, né, vindo de trás, e até funcionou.
em certos momentos, mas depois, logo, todo mundo manjou o que estava fazendo, o que eles estavam fazendo. Ele teve que reconstruir o time de novo. Aí foi quando ele deu chance pro Adson. Lógico que aí já estava contando também já com a presença do Juliano. Então, ali com o meio campo com o Adson, com o Rony, com às vezes Gabriel, né? E Juliano ali, o time engrenou várias, não várias vitórias, mas várias, ficou bastante tempo sem perder. Logo depois de uma sapecada que levou do Flamengo, diga-se de passagem, né? Mas desde então ali do clássico contra o Santos mesmo, começou empatando 0 a 0 na Vila Belmiro, podendo ter ganho, né? Teve gol anulado ali. E ele tentou de novo reconstruir o time de novo, montou novamente. Depois, quando foram chegando as outras peças, né? Roger Guedes, William, Renato Augusto, o time deu outra. Melhorou drasticamente, assim, né? Tá todo mundo comprando a ideia dele. Aí virou o segundo turno do brasileiro. Voltaram as torcidas. Aí o Corinthians começou a ganhar em casa, com o apoio da torcida. E começou a perder ou empatar fora. Ficou o turno inteiro sem ganhar fora de casa. Aí todo mundo começou já tipo a criticar bastante, né? As atuações do Corinthians e principalmente o Silvinho, né? E com razão, assim, de maneira geral, não teve um jogo, talvez um jogo contra o Ceará, não sei, mas acho que na estreia do Renato Augusto, inclusive, né? Mas não teve assim, tipo, de maneira geral, não teve um jogo que você pegou e falou assim, não, o Corinthians foi amplamente superior contra o Santos, né? Dizem 2 a 0 na Arena Corinthians. Mas de maneira geral, o trabalho não foi bom, ele deveria ter sido mandado embora talvez quando terminou o Campeonato Brasileiro. A diretoria bancou, deixou ele começar a temporada, né? E aí não suportou a pressão da torcida. Então, agora vamos ver como é que vai ser, né? Ele se despediu do Corinthians, foi muito respeitoso de novo, né? Falou que é muito grato pela oportunidade, que ele fez o possível ali e tal. E agradeceu, né? Ah, agora o Corinthians está sem técnico, vai pro próximo jogo ali no domingo. Eu não sei contra quem é. Deixa eu ver contra quem que é o próximo jogo do Corinthians. Contra o Ituano, lá em Itu, aparentemente vai com o Fernando Lázaro para esse jogo. Ele, inclusive, comandou o treino hoje. E... Bom, é isso. Acho que o William volta também, mas isso aí deixa pro pré-jogo, né? A gente comentou o pré-jogo do Corinthians aí no sábado. Acho que... Eu não sei, o Corinthians joga sábado ou domingo? Deixa eu ver aqui. O próximo jogo do Corinthians, domingo às 18h30. Então é isso, rapaziada. Silvinho, o Corinthians perdeu. É num jogo que talvez não tenha sido tão justo o resultado. A torcida teve um comportamento meio estranho, meio atípico. Poderia ter esperado ali o jogo terminar para poder vaiar e exigir a saída do técnico. A Gaviões ali falou que faria um protesto no sábado. Parece que está mantido, vamos ver. E o Silvinho caiu. Não aguentou, caiu. E agora vamos ver aí quem eles vão contratar. Muito se diz aí de Jorge Jesus. Mas vamos deixar isso daí para esperar amadurecer um pouco mais aí as notícias e a gente comenta. Beleza? Vou ficando por aqui. Esse episódio aqui foi um pouco maior do que eu esperava. Mas tá valendo. Se você ouviu aí até agora, classifica aí no Spotify. Vem aqui pro canal do YouTube, canal do Robson, canal do RB Cedilha. Curte, se inscreve no canal, dá aquela força. No Spotify a gente está tendo uma. Até por ser mais fácil, né? Mas está tendo uma audiência até
legalzinha, assim, bastante gente tá ouvindo, então se você tá ouvindo pelo Spotify, vem pra cá pro YouTube e dá essa força aí. Se inscreve no canal e curte. Beleza, rapaziada? Então, vamos ficando por aqui e vai Corinthians, mano.